Beleza, então oficialmente lá já está gravando. Então, primeiramente, boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fabiano Tomasi e eu serei o professor de vocês aí da disciplina Ciência dos Materiais. Antes de falar da disciplina, só falar aí um pouco da questão do nosso retorno presencial, né, que está marcado aí para depois do dia 22, então a nossa aula será no dia 23. As salas de aula estão preparadas aí para a questão do distanciamento, questão do álcool em gel, e também todas as aulas elas serão transmitidas ao vivo e também gravadas e ficarão disponíveis ali no AVA, para que qualquer um aí possa acessar num momento futuro, certo? Então, se alguém não se sentir confortável ou seguro para participar das aulas presenciais, vai ter essa possibilidade, não é? Vai poder acompanhar no horário da aula mesmo ou em algum momento posterior. Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar. Bom, com relação ao horário, não é? A princípio, o início da aula vai ser às 19 horas e o encerramento vai ser às 21h30. Então, aquele intervalinho que tinha lá antes da gente entrar nesse modo de aula virtual, né, aqueles 20 minutos que tinham, a instituição optou por abolir ele. Então, a aula seria meio que direta. É claro que a gente vai fazer alguma pausa, alguma coisa assim no meio da aula, justamente para não ficar tão cansativo, certo? E o AVA, ele vai ser uma extensão do conteúdo, não é? Do que vai ser ministrado, do que vai ser trabalhado em sala. Então, algumas atividades, como os questionários, material de leitura extra, ou qualquer outro material extra, vai ser também colocado via AVA, ok? Também já coloquei, se vocês olharem na aba ali do AVA, na aba geral, tem lá um plano de ensino, não é? Que tem o que vai ser trabalhado, né, nessa disciplina aí durante o semestre. E se vocês olharem na parte de avaliação, está lá a avaliação 1 e a avaliação 2. A média para passar continua sendo 7 ou mais, não é? E essas avaliações não são provas no sentido usual. Então, a avaliação 1 e a avaliação 2 podem ter avaliações intermediárias. Então, a avaliação 1 pode ser composta por um trabalho, mais uma prova ou alguma coisa nesse sentido. Mas isso eu não elaborei ainda. Assim que eu tiver isso elaborado, eu passo para vocês, ok? Se alguém tiver alguma dúvida até o momento aí, quiser falar, manifeste-se. Não? Então, podemos já dar início aí à nossa atividade aí de, digamos assim, primeira aula. Então, eu preparei aqui uma apresentação, já está disponível para vocês. E assim que a gente encerrar essa gravação e eu conseguir subir esse vídeo lá no AVA, ele vai estar disponível para que depois quem não viu ali. Eu vi que vocês mandaram mensagem ali no chat para a criação de um grupo de WhatsApp, é uma boa ideia, porque assim vocês podem trocar informação, né? E o negócio fica mais ágil, beleza? Bom, então, falando um pouco aí sobre ciência dos materiais, no caso, não é uma disciplina bastante abrangente, não é? Que pode ser, digamos, direcionada dependendo aí do curso. Então, no caso, engenharia elétrica, por exemplo, ela foca mais na questão de materiais elétricos, de elétricos, semicondutores, questão de condutividade elétrica, resistividade, e aplicações também aí em telecomunicações, só para citar algumas. Na engenharia mecânica, nós teríamos aí no caso a questão dos metais, ligas metálicas e por aí vai. E no caso de vocês aí da engenharia de produção, essa disciplina tem um caráter um pouquinho mais generalista, então ela tenta abranger os principais conceitos dos materiais, características específicas e por aí vai, justamente para dar esse caráter mais formativo, certo? Então, é uma disciplina, se vocês olharem aí na biblioteca virtual, na própria biblioteca presencial lá da instituição que já está funcionando, né? Vocês vão encontrar bastante material de consulta, não é? Para
para aprofundar um pouco mais o que a gente vai trabalhar nessa primeira aula aqui à distância, né? E nas próximas aulas lá em sala de aula, beleza? Então, quando a gente fala aqui de materiais, a gente pode classificar eles basicamente em 3 grupos, que seriam os metais, os materiais poliméricos, né, as resinas poliméricas, os elastômeros, as borrachas em geral, e os cerâmicos, que no caso aqui é representado por esses tijolos, ok? Então, todos esses grupos de materiais apresentam características e diversas possibilidades de aplicação. E aí isso demanda, muitas vezes, do desenvolvimento científico, do momento histórico social e de uma série de outros fatores que a gente pode aí, que a gente vai ver aí durante o curso, certo? Existe um quarto grupo que não está ilustrado aqui, que seria o grupo dos compósitos. Os compósitos seria uma espécie de combinação de 2 tipos de materiais, não é? Ou até mesmo dos 3. Então, os compósitos eles têm ganhado bastante destaque aí nos últimos anos, porque muitas vezes eles apresentam um rol de características de, de, de comportamentos e propriedades físicas que são de maior interesse. Então, principalmente aí na questão dos materiais esportivos, você tem bastante a questão da utilização dos compósitos, produtos, de comercialização em geral, enfim, então você tem uma série aí de aplicações envolvendo não só os materiais, mas os compósitos em si. E o mérito da ciência dos materiais é justamente isso, né? Você avaliar as características de muitos materiais aí que existem provavelmente há mais de 50, 60, até mais de 100 anos, e muitas vezes dar utilizações mais novas para eles. E uma classe dos materiais que exemplifica bem isso são os polímeros. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos materiais poliméricos, como tecidos sintéticos, fibras de carbono para reforço e resinas, elas têm as suas primeiras sínteses registradas no começo ali dos anos 1900, 1910, 1920, e são muito utilizadas até hoje, mais de 100 anos aí praticamente, certo? Então, para começar falando disso, a gente precisa antes olhar algumas características e entender um pouco mais a importância e as propriedades físicas dos materiais. Então, pegando aqui no caso, por exemplo, específico, né, dos materiais para a questão aí de sensoriamento, da parte de semicondutores, que permitiu aí um modo de vida hoje bastante dependente aí da tecnologia, de sistemas eletroeletrônicos, comunicação e transferência de dados em altas velocidades, não é? Isso é possível porque você pôde sintetizar um dia um material semicondutor que você podia produzir ele numa escala micro e nanométrica, não é? E assim daí para criar, substituir aqueles antigos sistemas de comunicação com válvulas por sistemas microintegrados, como é o caso desses chips aqui, certo? Bom, aqui do ponto de vista histórico, né, tem uma tabelinha em que você, um gráfico, na verdade, em que você tem aqui a importância relativa contra a passagem do tempo. E a gente vê que em alguns casos, alguns materiais, eles acabam tendo a sua importância diminuída para depois acabar tendo a sua importância novamente resgatada. Então, como eu falei, isso depende muito do contexto histórico. Muitas vezes você quer dar uma nova finalidade, descobre uma nova finalidade para algum material aí que já foi sintetizado ou descoberto muito anteriormente, não é? E aí você acaba aplicando ele mais dependendo de uma certa época. Então, começando aqui só para citar a Idade da Pedra, que é representada aqui por esse grupo de ferramentas com base na pedra, elas foram utilizadas lá pelos nossos ancestrais justamente para quê? Para melhorar suas condições de vida. E aí eles utilizavam diversos tipos de pedra, porque eles perceberam que nem todas tinham as mesmas características. Então, algumas eram melhores para a produção de lâminas, para corte, outras eram melhor utilizadas para a questão de raspagem, para moagem, e por aí ia, certo?
E também eles perceberam que se eles pegassem algumas pedras e aquecessem elas nas fogueiras, você podia melhorar ou modificar algumas das suas características. E aí, naturalmente, você transita ali da chamada idade das pedras, não é? Para a idade dos metais. Então, o que são pedras? São minérios que muitas vezes têm alguns depósitos de metálicos, né? Em formas de óxido ou sal incrustados no seu interior. E se você aquece essas rochas, você pode extrair alguns metais, como é o caso do cobre, não é? Que foi o primeiro metal extraído aí pelos homens, não é? E utilizado para formar ferramentas. Depois do cobre, você tem o bronze. E por fim, no caso, o ferro. Então, o cobre, né, que da idade, ele nomeia a primeira subdivisão aí da idade dos metais, né, uma idade do cobre, que vai de 3.300 até 1.200 a.C. Depois o bronze, não é, que é uma liga entre o cobre e o estanho, outro metal que é relativamente fácil de você poder extrair ele, não é, dos minérios. E por fim, a idade do ferro, que vai de 1.200 até 1.000 anos antes de Cristo. Então, fisicamente, a gente sabe que esses metais têm propriedades físicas distintas e que, por uso no dia a dia, mostrou essas características, né, digamos lá, para os nossos antepassados. E aí você poderia lá ter aí uma variedade de ferramentas lá para a questão da agricultura, para a questão militar e para a questão de utensílios mesmo, né? Então, daí você pode fazer isso. E aí, o aprimoramento disso se deu através do quê? De você usar fontes de calor mais eficiente. No caso lá, as primeiras fogueiras, né, elas atingiam até uma certa temperatura, e isso permitia você extrair metais aí como o cobre, o estanho, não é? Mas para o ferro, você precisava de fogueiras que atingissem temperaturas acima de 1.200, 1.500 graus Celsius. E aí uma forma de se fazer isso foi através, não é, da questão do desenvolvimento dos altos fornos, em que você tem uma estrutura, não é, que é isolada do ambiente, que ajuda a manter o calor aqui. E você usa um combustível também mais eficiente, então daí você troca lá, no caso das primeiras fogueiras que usavam madeira mesmo, para o carvão mineral, que tem uma capacidade de eliminação de calor mais eficiente, né? Maior capacidade calorífica. E aí você consegue, por exemplo, jogar aqui, como está nessa figura, né? O minério de ferro, ele vem aqui por cima, ele é jogado aqui na fogueira, devido à temperatura alta que você atinge aqui com o carvão, e usando um sistema de foles para deixar esse fogo mais intenso, você consegue extrair o ferro desses minérios. Não é? Então aqui a gente tem a exemplificação da reação, não é, para a extração do ferro, do minério de ferro, num sistema mais moderno, em fornos mais modernos, que hoje usam aí combustível como gás natural, ou ainda carvão, ou derivados do petróleo, como é o caso, certo? Pois bem, então esses avanços só foram possíveis por quê? Porque havia estudo dos materiais, no caso dos metais, por questões de necessidades econômicas, não é? Você queria produzir mais ferro justamente porque nessa época que começam a aparecer aqui os alto-fornos, você já está lá no que se chama de primeira revolução industrial. Então tinha um interesse comercial muito grande. E aí você tem a transição lá da chamada da parte em que a produção, que os itens, produtos em geral, eles eram artesanais, para os produzidos por máquinas, não é? Aí você podia produzir uma quantidade maior, não é? Com maior reprodutibilidade, e assim vender por um preço menor, digamos assim, criando uma espécie de democratização, permitindo que mais pessoas tivessem acesso a bens de consumo. E claro, né, algumas imagens clássicas aí da primeira revolução industrial seria que o tear mecânico, né, em que você começa a produzir tecidos em grande escala, não é? As locomotivas a vapor, que permitiram aí inicialmente o transporte do combustível, que era o carvão mineral, produzido lá em Minas, em ambientes nada muito saudáveis.
para que isso pudesse chegar nos centros aonde você pudesse utilizá-lo como combustível. E depois, é claro, né, a expansão dos territórios. Você permitiu que as viagens, que muitas vezes demoravam aí semanas ou até meses, fossem encurtadas para horas e horas, dependendo aí do percurso a ser feito. Não é? Então, aqui você vê um exemplo em que a evolução tecnológica depende aí, um dos seus pilares é a questão aí dos materiais, não é? E claro, essa questão da evolução industrial, você estudava a utilização e a purificação da matéria-prima para que isso fosse mais eficiente. E aí você tem desdobramentos em algumas disciplinas, por exemplo, a termodinâmica. Os seus desenvolvimentos iniciais eram justamente para você produzir máquinas a vapor, não só das locomotivas, mas máquinas com aquecimento de água mais eficientes. E daí que vem aqueles ciclos lá, Otto, Rankine, diesel e por aí vai. Bom, seguindo aqui nessa linha histórica, não é? Daí a gente passa pelos outros pontos da Revolução Industrial. Então, a primeira foi justamente a utilização das máquinas movidas ao vapor aí, não é? Para a produção de bens de consumo, para a utilização aí para serviços, como ferramentas e por aí vai. Depois você troca, você não vai usar o calor diretamente, você vai usar indiretamente para produzir eletricidade. E aí você começa a ter aqui as máquinas movidas, sobretudo, com eletricidade, a fonte energética eletricidade. Mas a fonte primária ainda continua sendo petróleo e carvão mineral para queima, para produzir eletricidade. Depois, com o advento aí tecnológico de componentes eletrônicos, os semicondutores e o avanço dos computadores, você tem a parte da automação, ou seja, você não precisa mais de tantas pessoas para controlar a chamada produção seriada. Você passa a ter máquinas e sistemas computacionais controlando essas máquinas. E aí hoje já estamos chegando aí praticamente na indústria 4.0, não é? Que é a indústria em que você tem a conectividade desses sistemas automatizados, não é? Dado aí a grande capacidade de transmissão de dados, não é? Em grande densidade de informação, e também a questão de avanços aí dos materiais. Então, ao longo dessas evoluções aqui, você também tem a questão do tipo de materiais que você usa. Então, se eu não me engano, entre segunda e terceira aqui você começa a usar muito mais os materiais plásticos, não é? Pois nessas épocas aqui você tinha lá Primeira e Segunda Guerra Mundial, e aí a utilização dos metais, principalmente o ferro para a produção de aço, era destinado aos campos de batalha, para a produção de armamento e veículos. E aí você tinha, muitas vezes, a deficiência de aço, por exemplo. E aí você precisava achar um substituto. Então, se vocês olharem aí carros da década de 40, 50, muitas vezes eles tinham lá revestimentos externos de madeira, justamente para coibir essa falta do aço. E também a utilização dos materiais poliméricos, que hoje, não é, eles são considerados aí materiais muito utilizados, ou se não os mais utilizados no mundo, né? Uma vez que o seu processamento é mais barato e mais versátil. Bom, mas para entender tudo isso, não é, desde da primeira revolução industrial lá, até a parte que você tem ali semicondutores, circuitos integrados e ligas metálicas, materiais poliméricos, a gente precisa antes passar e entender um pouco a chamada estrutura atômica, porque toda a base do desenvolvimento hoje se pauta mais em conhecer os tipos e estruturas atômicas e moleculares que você tem para produzir os materiais. Antigamente você trabalhava mais com uma questão de pegar, tentar, testar, ver se funcionava, se não funcionava você partia para outra coisa. Hoje não, hoje a tendência é jamais avaliar essas questões do ponto de vista mais fundamental. Então, a gente vai considerar todos os materiais aqui do estado sólido, né? A princípio, os materiais a gente trabalha eles considerando um estado sólido, e os sólidos são formados ou por agregados atômicos, átomos de um tipo apenas, ou agregados moleculares, dois ou mais tipos de átomos.
No caso dos polímeros, você tem muitas vezes muito mais que 2 ou 3 tipos de átomo para formar aí as macromoléculas poliméricas, ok? Então, uma estrutura atômica, ela pode ser encarada com alguma ressalva como isso daqui. Um núcleo que é orbitado por uma parte externa. Então, o átomo ele é composto basicamente por 3 partículas fundamentais. Os prótons e os nêutrons, que ficam no núcleo, e, circundando o núcleo, os elétrons, na eletrosfera. Os prótons e os nêutrons, eles interagem lá, formando a parte mais pesada do átomo. Cerca de 90% de toda a matéria, de toda a massa de um átomo, está no núcleo. E o restante se distribui na eletrosfera. Essa diferença é grande porque, se a gente comparar as massas, o próton e o nêutron têm massas semelhantes. A diferença é que os nêutrons, e é daí que vem o seu nome, não tem carga elétrica, ele é uma partícula elementar neutra. Já o próton tem essa carga aqui de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o elétron tem carga em módulo, ela é igual, mas com sinal negativo, né? Ela tem uma carga elétrica negativa contrária ao do próton e tem uma massa menor, cerca de 2.800 vezes menor que a massa de um próton. Então, por isso que em alguns modelos aí que a gente estuda dos átomos, a gente considera o núcleo a parte, digamos, estática e a eletrosfera seria a parte dinâmica que se movimenta em volta dele. Mas é claro, isso são algumas ressalvas, porque se a gente for no mérito mesmo da questão, não é bem assim a teoria. Bom, o número atômico, que é o que vai definir o que cada elemento vai ser, é a quantidade de prótons que eu tenho no átomo. Então, se o próton tiver, deixa eu avançar aqui um pouquinho, um próton no núcleo, ele vai ser sempre o átomo de hidrogênio. Se ele tiver 2 prótons, ele vai ser o átomo de hélio. 3, o átomo de lítio e assim por diante. Com exceção do hidrogênio, a partir do hélio, você tem que colocar nêutrons no núcleo para buscar estabilidade. Por quê? Lembra lá da lei de Coulomb. O que a lei de Coulomb diz? Diz que partículas de sinal igual tendem a se repelir e partículas de sinal contrário tendem a se atrair. No caso da formação do núcleo atômico, os prótons só têm cargas positivas, então são partículas de mesmo sinal que se mantêm unidas num espaço muito pequeno. Por que eles não se repelem pela força coulombiana? Porque quando você aproxima os prótons muito para formar o núcleo, aparece aqui uma interação chamada de força nuclear forte. E a força nuclear forte é o que mantém o núcleo atômico ligado. É claro que se eu colocar uma instabilidade aqui e forçar uma pequena movimentação de um próton, essa força nuclear forte deixa de atuar e aí o próton pode ser ejetado do núcleo com uma grande energia, não é, por causa da repulsão coulombiana, certo? Então, por isso que o núcleo fica unido, não é, pelo equilíbrio adicional dado aqui aos nêutrons, mais a força nuclear forte, certo? A massa atômica, que é uma outra maneira de contabilizar os átomos, é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. E essa massa atômica que vai diferenciar os elementos nos seus chamados isótopos. A gente já vai falar um pouco desses caras aí. Então, os elétrons eles ficam aqui em volta do núcleo e para que o átomo seja eletricamente neutro, que é o que a natureza geralmente busca, eu tenho que ter a mesma quantidade de elétrons e prótons. E aí, quando eu tenho um átomo que é eletrizado, ou seja, que ele tem um desequilíbrio de cargas elétricas, ele pode ter uma carga líquida positiva ou negativa. Um átomo que é carregado, ele é chamado de íon. O íon ele pode ser positivo, ou seja, excesso de carga positiva, e aí ele é chamado de cátion, ou ele pode ser um ânion, que ele tem excesso de cargas negativas. Como a interação no núcleo ela requer energias muito, muito grandes, coisas assim que você só consegue num reator nuclear, é muito difícil, com o que eu disponho usualmente aí,
de processos físicos e químicos interagir com o núcleo. Então, a interação se dá sempre na forma da parte mais externa do átomo, que é a sua eletrosfera. Então, quando eu vou fazer o processo de eletrização de um átomo, eu vou adicionar ou tirar elétrons desse átomo. Então, se eu adiciono elétrons, ele fica negativamente carregado. Se eu retiro, ele fica positivamente carregado. Então, se vocês lembrarem lá da física de eletricidade, o processo de eletrização por atrito, contato e indução, o que eu faço é sempre o quê? Mexer na eletrosfera desses átomos, colocando mais elétrons ou menos elétrons, ok? Bom, falando um pouquinho agora da questão de reações nucleares, não é? Porque o que determina que cada elemento é o número de prótons. Se eu tiver pequenas modificações nos números de nêutrons, o que acontece? Eu tenho chamados isótopos. Então, para ilustrar aqui, eu tenho os 3 isótopos conhecidos do hidrogênio. Então, mais de 90%, diria até 95%, ou até 98% do hidrogênio que nós temos no nosso planeta é dessa forma aqui. Um próton no núcleo e um elétron em volta dele. Menos, ou o que falta ali, menos de 1%, seria o isótopo de deutério. O isótopo de deutério ele tem um próton e um nêutron no núcleo, e um elétron em volta. Então, esses dois caras aqui são átomos de hidrogênio, porque ambos têm um próton, assim como esse cara aqui que é conhecido como trítio. O trítio é um isótopo mais raro ainda do hidrogênio. Esse isótopo aqui, ele tem 2 nêutrons no seu núcleo. Esse cara aqui é radioativo. Por quê? Porque a existência de 2 nêutrons aqui causa um certo desequilíbrio, né, pelo baixo número de prótons, e aí muitas vezes ele emite esse nêutron, que pode aí ter consequências perigosas para os seres vivos. E o deutério e o trítio, eles são utilizados aí como combustível nos chamados reatores de fusão nuclear. Então, o processo que o nosso Sol utiliza aí para gerar energia, que a gente recebe, é basicamente o quê? Fundir átomos mais leves, que são átomos de hidrogênio. E a energia liberada é colossal. Tanto é que se o nosso planeta tivesse aí numa faixa de distância mais próxima ou mais afastada no Sol, a vida, como a gente conhece no nosso planeta, não seria possível. E é claro que se a gente for aqui considerar as chamadas radiações nucleares, elas sempre vão partir do núcleo e são essas que são extremamente perigosas para nós seres vivos, porque elas podem levar ao desenvolvimento do câncer, mas também esse tipo de radiação que é utilizada na medicina, nos tratamentos de radioterapia e muitas vezes em alguns processos aí de inspeção industrial. Então, aqui a gente tem o núcleo do átomo, não é? E aqui as radiações que podem ser emitidas. As ionizantes, não é, que são aquelas mais perigosas, são de 3 tipos. A radiação alfa, que é uma partícula, que é composta de 2 prótons e 2 nêutrons, que no fundo é o núcleo do átomo de hélio. As partículas beta, que seriam elétrons emitidos pelo núcleo do átomo, e a radiação gama. Então, nessa figura aqui, representa o poder de penetração dessas radiações. A radiação alfa, como é uma partícula que é composta lá de 2 prótons e 2 nêutrons, ela tem um baixo poder de penetração. Então, uma folha de papel, por exemplo, já consegue barrar ela. Já a radiação beta, por ser uma partícula menor e ter mais energia, ela tem um poder de penetração maior. Então, ela consegue entrar no nosso organismo aí nas primeiras camadas de tecidos. E dependendo da intensidade, da quantidade, você pode provocar queimaduras, não é? De 2º e 3º graus. Os raios gama, que são fótons emitidos aí do núcleo, eles têm um altíssimo poder de penetração. Então, percebam aqui que eles podem passar por paredes espessas de aço e necessitando aí paredes bem espessas de concreto. Os raios X, eles não vêm do núcleo do átomo. Eles vêm da primeira camada eletrônica mais próxima do núcleo, porque quando tem uma transição ali entre os elétrons, para que isso aconteça, eles precisam ganhar ou perder energia. E quando eles ganham e perdem energia, essa energia é geralmente emitida num fóton, né, numa radiação eletromagnética de um raio X,
que tem um poder de penetração razoável. É claro que, quando você faz exames lá de raio-x, o emissor tem que ficar muito próximo de você, porque o raio-x não tem um grande poder de penetração no ar. Então, se você estiver próximo a uma fonte de raio-x, dependendo da intensidade, obviamente, e você se afastar aí 1 metro, 2 metros, a intensidade que vai chegar em você já vai ser bastante atenuada. E você também tem os nêutrons, que são emitidos aí do núcleo atômico, né? E esses aí têm um altíssimo poder de penetração, porque como eles não têm carga elétrica, eles podem atravessar a maioria dos materiais. Aqui tem a chamada série de decaimento do urânio, no caso, né? Um dos materiais radioativos mais conhecidos. Então, o urânio mais comum que existe na natureza, ou seu isótopo mais estável, é o urânio 238. Esse você pode extrair através de mineração, que não tem tanta emissão radioativa. O mais perigoso é o urânio 235, que é o urânio que você, por processos físicos químicos, tira 3 nêutrons do seu núcleo, justamente para tornar ele um material mais radioativo. Então, esse material aqui que é utilizado aí nas armas nucleares e como combustível nuclear nas usinas, não é? Que através do processo de decaimento dele, né, como está listado aqui, para outras espécies atômicas, você tem emissão de energia, e essa energia aquece a água, que produz energia elétrica lá nas usinas nucleares, ok? Então, isso aqui é só para a gente entender um pouco mais aí da estrutura nuclear, que vai ter uma certa relevância aí para a estrutura dos materiais. Bom, como eu falei para vocês, a maior interação entre os átomos se dá através das suas eletrosferas. E a eletrosfera, ela é basicamente um sistema um pouquinho mais intrincado de organização de elétrons. Então você tem os elétrons, usando aqui uma abuso de linguagem, orbitando o núcleo numa certa distância, que seriam os níveis. Para que um elétron troque de nível, ele tem que ganhar ou emitir a energia de diferença entre um nível e outro. Então, se esse elétron aqui mais externo quiser ir lá para a primeira camada, primeiro tem que ter uma vaga para ele entrar. Segundo, ele tem que diminuir a sua energia, então ele vai emitir a energia relacionada a esse nível, não é? A diferença de energia entre esse nível mais externo e esse nível aqui mais interno. Dependendo dessa diferença de energia, você tem aquelas emissões de fosforescência e fluorescência de alguns materiais, não é? Que emitem luzes características devido a esse tipo de transição eletrônica, certo? E a interação entre as eletrosferas, entre os átomos, se dá através, vai depender de como estão distribuídos os elétrons nos níveis e subníveis. Então a gente sabe, por exemplo, que você tem 7 níveis, não é? Ocupados energeticamente falando, aí dos átomos, e esses níveis se subdividem nesses caras aqui, nos subníveis S, P, D e o F. E cada subnível desse pode comportar uma quantidade diferente de elétrons. E ainda, não necessariamente eles precisam estar totalmente preenchidos. E é isso que dá algumas diferenciações nas propriedades de metais, por exemplo, dos não metais, dos semimetais. Então, olha só, no subnível S você pode ter até 2 elétrons. Já no subnível P, até 6, e no subnível D, até 10, e por fim no subnível F, até 14 elétrons. E a distribuição de elétrons que se dá nesses subníveis, ele sempre vai partir de um nível de energia mais baixo para um nível de energia mais alto. Então, se você estivesse, por exemplo, montando um átomo, no primeiro nível lá mais próximo do núcleo, você tem o subnível S disponível. Então, você pode colocar até 2 elétrons aqui. Completou os 2 elétrons, você tem que passar para o seguinte, que é o 2s. Então, até 2 elétrons. Depois, o 2p, que pode colocar até 6 elétrons. E assim sucessivamente, não é? Até chegar nessas regiões aqui com subníveis D e F. Então, dependendo do preenchimento, você tem algumas características. Por exemplo, por que, se eu pensar do ponto de vista de condutividade elétrica, o cobre é melhor condutor que o ferro ou que o alumínio, por exemplo?
Ou ainda, por que o ferro interage com ímãs de maneira mais forte do que o cobre e o alumínio? Então, esse tipo de característica dessas substâncias se deve ao quê? Ao preenchimento desses subníveis. Isso pensando em sólidos atômicos. Se eu mudar para um sólido molecular, que é 2 ou mais átomos diferentes, essas características podem mudar. E aí você vê que você pode, hoje, com a tecnologia disponível, começar a usar esse tipo de conhecimento que nós já temos para produzir materiais mais específicos, certo? Então, aqui no caso, só voltando por essa figurinha aqui, que é aquele diagrama de Linus Pauling, que a gente geralmente vê lá no ensino médio, né? E aqui é a classificação em termos de energia. Então, essa figurinha aqui, ela tem como base isso daqui, sempre começar o preenchimento do nível mais baixo, energeticamente falando, para o mais alto. Percebam que eu estou falando muito aqui em níveis energéticos e energia. Por quê? Processos físicos, processos químicos, para que eles aconteçam, eles precisam ter um preço a ser pago. Esse preço geralmente é energia. Então, se um átomo ele está reativo, ele tem que ter energia sobrando para utilizar ela. Se ele não tem essa energia, ele é um átomo neutro, ele vai ficar estável. E lembram que eu falei que essa figura aqui do átomo não seria a figura mais apropriada para descrever a estrutura atômica? Pois bem, a gente sabe aí da mecânica quântica e dessa questão dos níveis e subníveis que os elétrons efetivamente não estão orbitando como a gente pensa aí a Lua orbitando a Terra ou a Terra e a Lua orbitando o Sol. Eles ficam alocados numa espécie de região em volta ali do núcleo que pode ter formatos diferentes, dependendo do nível e do subnível que você vai considerar. Então, no nível 1S, a distribuição do elétron é como se fosse esférica, não é? Ele ocuparia um espaço esférico em volta do núcleo. Já para o subnível 2P, olha só a forma que ele faz, é como se fossem dois lobos aqui. E a região aqui intermediária seria a região onde eu tenho menor chance de encontrar o elétron. Já no subnível 3D, observem que a forma muda, assim como no 4F, né? São formas bem mais peculiares, assim por dizer. E esses caras aqui seriam a representação dos orbitais moleculares. Então, por exemplo, quando a gente vê lá os materiais poliméricos, as cadeias poliméricas vão ter orbitais moleculares que vão ter formas mais ou menos assim, que tem combinações diferentes que se dão da interação dos átomos através das suas eletrosferas. E como eu falei para vocês, a gente está tratando aí dos elementos sólidos. Então, quando a gente fala de elementos sólidos, qualquer sólido, seja atômico ou seja molecular, ele vai apresentar uma curva como essa daqui, que é uma interação entre energia e separação. Então, se eu pegar dois átomos para formar uma estrutura sólida e aproximar eles, eles vão achar uma separação de equilíbrio ótima, ou seja, eles vão tentar manter um distanciamento, que é conhecido como ligação química ou comprimento da ligação química, e o sistema vai entrar numa espécie de equilíbrio que não vai permitir que esses átomos se afastem mais. Então, se eu pegar, por exemplo, dois átomos de cobre lá, a distância entre eles vai ser lá um R0 específico. Dois átomos de o sólido de alumínio também vai ter outra distância de separação, o ferro, o tungstênio e por aí vai, certo? E essa separação está associada a uma energia. Então, essa energia que eu tenho que dar se eu quiser separar ou romper essa ligação química. Então, por exemplo, se eu pegar novamente dois metais, o chumbo, que é um material bastante maleável, e o níquel, que é um material não tão maleável assim. Mecanicamente, com a ajuda de um martelo ou de um alicate, eu consigo deformar um pedaço de chumbo. Já o níquel, eu precisaria de um esforço muito maior. E a deformação nada mais é do que mudar esse distanciamento ou tentar forçar um distanciamento maior ou menor entre os átomos, não é? Posso pensar ainda no ponto de fusão. Por exemplo, o ponto de fusão do tungstênio, que é um dos metais com maior ponto de fusão da tabela periódica.
mais de 2.200 graus Celsius. Se eu pegar, por exemplo, o chumbo, cerca de 300 graus Celsius, se eu estou correto, se a minha memória não me engana. Isso está associado a um poço de potencial, a essa profundidade dessa curva aqui, maior ou menor. Então, no caso, se eu comparasse essas duas curvas, tungstênio e chumbo, o do tungstênio seria muito mais profunda do que do chumbo, certo? E se eu tentar aproximar esses átomos, né, observem que aqui aparece uma inclinação de energia muito maior, né, desse lado esquerdo do que desse lado direito. Então, a tendência do sistema é manter aquela ligação de equilíbrio, certo? Então, todos os sólidos, sejam atômicos, sejam moleculares, eu vou ter uma curva que representa, como essa daqui, não é? A questão da energia e a separação deles. E aí você vai poder ter características mecânicas, elétricas, magnéticas diferenciadas, não só para os metais, mas para os não metais também. E aí que entram a questão das chamadas ligações primárias e ligações secundárias, que são menos intensas. Nessa aula de hoje a gente não vai trabalhar essas daqui, apenas a gente vai passar de maneira geral pelas ligações primárias. Mas esse tipo aqui de comportamento e a interação que nós temos aqui, da interação desses caras aqui, é o que ajuda a classificar, deixa eu ver, cadê aquela tabela periódica? A classificar os elementos, né, dessa forma periódica aqui. Então, essa listagem aqui criada, ela segue justamente esse tipo de interação, esse tipo de característica atômica que nós temos dos elementos, certo? E cada grupo desses aqui verticais, eles têm características bem específicas. No caso aqui, os alcalinos e alcalinos terrosos, as famílias do oxigênio, do flúor, do nitrogênio, o tipo de sólido que você obtém com características diferenciadas, dependendo se eles estão nos extremos da tabela periódica ou se estão mais próximos, ou ainda se eles ocupam esse grupo seleto aqui, né, que são os materiais de transição. Então, olha só, ferro, cobalto e níquel são os três mais conhecidos que têm caráter magnético mais intenso, não é? Em relação a todos esses elementos. Deixa eu ver. O ouro, por exemplo, é o único... Não, perdão. O ouro e a platina são os únicos elementos da tabela periódica que eu encontro em forma metálica na natureza. Todos os outros, sem exceção, eu vou encontrar em forma de óxido ou sal. Isso é uma constante com exceção ali do ouro e da platina. Bom, então falando aqui das ligações primárias, elas são de três tipos: a metálica, a covalente e a iônica. Então a maior parte dos elementos da tabela periódica apresentam a chamada ligação metálica. Os não metais seriam esses caras aqui, não é? Eu tenho, mais aqui do lado direito. E os semimetais ou intermetálicos são alguns que têm características tanto de metais quanto de não metais. Não é? Então, isso aí depende do tipo das características de cada um deles, no caso. E deixa eu ver o que faltou falar. Tem mais alguma coisa que eu precisava falar? Bom, seguir aqui depois, se eu lembrar, eu falo. Então, começando aqui pela ligação iônica, né? Como é que se dá a ligação iônica? Então, primeiro eu vou falar da ligação iônica e da ligação covalente, que elas são, digamos assim, extremos de não quero dizer o mesmo tipo de ligação, mas elas têm, quando se apresenta um sólido, ele tem caráter iônico ou caráter covalente, então ele pode apresentar esses dois aspectos. Bom, então a ligação iônica, ela ocorre porque, primeiro, os átomos precisam formar os íons, que são aquelas espécies elétricas carregadas. Então, usando como exemplo o cloreto de sódio. O sódio, na tabela periódica, ele está, deixa eu ver, está aqui na família 1A. Então, ele está aqui. Uma característica importante é que todos os elementos da família 1A sempre vão terminar com um elétron na última camada. Da família 2A, 2 elétrons, da família 3A, 3 e assim sucessivamente.
E o cloro, que está desse outro lado aqui, ele termina com 7 elétrons na camada. Com exceção do hidrogênio e do hélio, todos os outros elementos da tabela periódica querem ficar numa configuração eletrônica mais estável, conhecida lá como a regra do octeto, ou seja, terminar com 8 elétrons na última camada, ou a soma das duas últimas camadas ser 8 elétrons. Todos. Isso que acontece com o grupo aqui dos gases nobres. Então, com exceção do hélio, que termina com 2 elétrons, o neônio, o argônio, o criptônio e assim por diante terminam sempre com 8 elétrons. Tanto é que, quimicamente, esses gases eles não reagem em condições normais. Você precisa aí ter condições bem agressivas para que eles esbocem ou realizem uma reação química. Mas, de modo geral, esses caras aqui, eles não executam reações químicas devido a essa estabilidade. E quanto mais para a direita você tiver, mais elétrons você termina aqui. Então, no caso do cloro, 7. Ele precisa de mais um para chegar nessa regra do octeto. O sódio, ele termina com 1. Só que as duas últimas camadas, com exceção dessas daqui, as duas mais abaixo, fechariam com 8. Então, o que acontece? Quando você aproxima um átomo de sódio e um átomo de cloro, vai acontecer um processo de equilíbrio energético em que o sódio vai se desfazer ou ceder esse último elétron aqui, não é? Para o cloro. E o cloro vai receber ele. Quando eu tenho esse processo, este cara aqui continua sendo sódio, porque o número de prótons no núcleo não mudou. Só que mudou o número de elétrons, então ele fica positivamente carregado. Esse cara aqui fica negativamente carregado. Então aqui você tem um cátion e aqui você tem um ânion. E eles se aproximam por atração coulombiana. E aí você forma os cristais de NaCl ou cloreto de sódio. Então essa ligação por meio de atração coulombiana ela é muito intensa, aprisionando as cargas elétricas muito próximas dos íons. Desta forma, todo o material que faz ligação iônica, ele apresenta uma grande resistência mecânica ao longo das 3 dimensões e um grande poder de resistividade ou resistência elétrica, porque ele não tem disponibilidade de cargas elétricas, elas estão muito aprisionadas próximo aos íons, não é? E aí você tem os chamados sólidos iônicos, não é, que tem uma característica mecânica que é a chamada fragilidade, ou seja, em relação à deformação, quando eles começarem efetivamente a deformar, eles rompem. Por isso que eles têm essa denominação. Ok? Bom, então, essa é a formação da estrutura ou da ligação iônica, né, através desse compartilhamento de cargas elétricas. E, como eu falei para vocês, né, eles estão combinando aqui átomos que estão nos extremos da tabela periódica. Agora, quando você começa a pegar átomos de grupos ou de famílias que estão próximas, o que vai acontecer? Geralmente, esses átomos vão ter quase que a mesma quantidade de elétrons nas últimas camadas. Então, ambos vão querer ganhar. No caso, o hidrogênio ele quer seguir a regra do dueto. Ele quer ter 2 elétrons na última camada. Já o carbono, que tem 4 elétrons na última camada, ele não vai perder esses 4 elétrons e também não vai ganhar 4. Energeticamente, isso não seria viável. Então, quando eu combino átomos de hidrogênio e carbono, eu tenho a formação da chamada ligação covalente. A ligação covalente ela vai acontecer como uma espécie de empréstimo em que os elétrons das últimas camadas vão ficar numa distância de meio caminho entre os 2 átomos. E aí ele forma uma estrutura que vai ter uma intensidade de ligação unidimensional. Então, todo o sólido que forma ligação covalente, ele tem uma intensidade da ligação muito grande em uma dimensão apenas, e não nas 3 dimensões, como é o caso aqui da estrutura atômica, né, da ligação iônica. Então, se a gente pegar, por exemplo, as fibras de carbono aí, que nos compósitos elas são utilizadas para reforço mecânico, a força mecânica que eu tenho que executar para romper uma fibra de carbono ao longo dela é muito grande. Então, por isso eu uso essas fibras direcionadas
ao longo da orientação que eu quero dar mais resistência para o meu material. E se eu tentar aplicar a mesma força, só que transversalmente à fibra, ela não tem tanta resistência, por causa justamente da ligação covalente, que ela tem caráter unidimensional, enquanto que a iônica é tridimensional. Como eu falei para vocês, a ligação iônica e covalente, elas seriam, digamos, extremos de uma linha. Então, o teu sólido ele tem caráter predominantemente covalente, como é o caso aqui, ou predominantemente iônico. E aí, se ele estiver entre o meio do caminho, ele vai ter tanto características iônicas quanto covalentes. No caso aqui, você não consegue fazer materiais maleáveis com esses caras que têm ligação predominantemente iônica. Já com os materiais como os polímeros, que têm ligação covalente, eu posso fazer materiais flexíveis. Então, se a gente pegar, por exemplo, os materiais plásticos que eu uso para isolamento aí nos condutores elétricos, eles são flexíveis devido a essa questão aqui da ligação covalente. Mas assim como a ligação iônica, a ligação covalente também ela é eletricamente neutra, né? Porque as cargas elétricas tendem a ficar mais direcionadas ao longo de uma dimensão, e também termicamente são péssimos condutores de calor, não é? Do ponto de vista de resistência, esses caras aqui, ou de resistividade elétrica, são mais resistivos, não é? Que esses caras aqui. Então, dependendo do tipo de isolamento que você quer aferir aí numa instalação elétrica, muitas vezes você tem que combinar materiais com ligação covalente e com ligação iônica. Quimicamente falando, essas duas ligações também são mais estáveis, não é? Elas não têm tanta energia disponível, diferente ali da ligação metálica que a gente já vai ver. Alguns semicondutores, como o silício, o germânio e o arseneto de galho, formam esse tipo de ligação, da ligação covalente. E no caso da ligação metálica, ela é meio que considerada uma ligação de um caráter um tanto quanto especial. Por quê? Quando a gente forma ali o metal, o que acontece? Vamos supor que... Deixa eu voltar aqui. Então vamos supor que isso aqui seja um núcleo metálico, né? Isso aqui é um átomo metálico. Quando eu começo a colocar os primeiros elétrons, só os metais vão exibir um caráter de blindagem, ou seja, os primeiros elétrons aqui, próximo ao núcleo, vão criar uma espécie de escudo ou blindagem eletrostática que vai diminuir a influência de atração desse núcleo com os elétrons mais externos. Então, esses elétrons aqui não vão sentir tanto a presença positiva do núcleo. Se eles não sentem a presença, a atração coulombiana é mais fraca. Então, o que acontece na configuração da ligação metálica? Eu formo estruturas em que eu vou ter esses núcleos aqui, esses cátions, que tem alguns elétrons em volta, e até os 3 últimos elétrons dos metais podem se dispersar numa estrutura, no cristal metálico, numa espécie de nuvem ou mar de elétrons. Então, diferente da ligação iônica, da ligação covalente, os metais são bons condutores de eletricidade porque eles têm disponibilidade dos elétrons, não é? Se movimentando ao longo de todo esse percurso aqui. E essa movimentação, esses elétrons, eles também têm um excesso de energia. Então, é por isso que os metais, quando você tem eles expostos muitas vezes à natureza, tendem a formar os chamados óxidos metálicos, que mudam aí um pouco o aspecto visual deles. Então, por exemplo, o óxido de ferro, ou a ferrugem, tem um tom mais avermelhado. O metal puro do cobre é mais dourado, né, mais avermelhado, dependendo aí do tipo de cobre, mas o óxido dele tende a ser um pouco mais esverdeado, não é? Então isso aí depende das características dos elementos, certo? Então é por isso que muitas vezes aí as superfícies metálicas eu preciso muitas vezes fazer um recobrimento com tintas que basicamente são, quando secam, são camadas que apresentam ligação covalente. No caso do alumínio, o óxido de alumínio que é formado na sua superfície, ele é uma cobertura natural, que protege o alumínio metálico interior, não é, das reações químicas, certo? A questão de você ter a chamada ductilidade, que é eu esticar os metais para formar fios, né, poder deformar eles um pouco mais ou um pouco menos,
também está associada justamente a essa questão dessa nuvem ou esse mar de elétrons que é formado aqui pelos elétrons livres que ficam disponíveis aqui nesse tipo de ligação, certo? E as características aí dos sólidos, para se classificar naqueles grupos lá, ou propriedades físico-químicas ali dos materiais, se devem, não é, a esse conjunto, então, de características. Então, partindo aí do ponto mais, digamos, macroscópico, que é o tipo de ligação que eles fazem, indo lá para a parte microscópica, que é a característica da estrutura atômica ou molecular, é o que permite que eu tenha aí uma classe variada de metais, de polímeros e de cerâmicos que eu posso utilizar aí para diversos produtos, produção de veículos, questões de tecnologia, revestimento e por aí vai, certo? Então, nessa primeira aula aqui, eu quis mostrar para vocês justamente esse passar por isso daqui. Porque lá para frente, quando a gente estiver tratando de outros aspectos ali, como questões de difusão, propriedades físicas, mecânicas, elétricas, químicas e por aí vai, essas questões aqui das estruturas microscópicas e do tipo de átomo que você tem envolvido, isso vai ser muito, muito importante. Então, o que eu queria falar para vocês nessa primeira aula é isso aí, pessoal. Aí agora eu fico aí à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade daí. Professor, com relação às aulas online aí, o Sim. professor chegou a falar que vai ser gravado ao vivo isso aí, lá em sala mesmo? Ou como é que vai funcionar? Porque até então eu não tinha entendido muito bem, porque eu imagino assim, se eu for para aula, eu vou ter uma base muito melhor de, entre aspas, aprendizado, eu consigo tirar dúvidas muito mais fácil do que alguém que vai estar estudando online. Certo. O problema é os riscos que eu corro também, né? Sim, eu vejo que ali em São Paulo, por exemplo, teve escolas de ensino, não sei se foi ensino fundamental ou médio, mas que tipo, na primeira semana eles já tiveram que fechar as turmas justamente por conta de surto ou algo do tipo, né? Entendi. Então esse é o meu medo. Em relação a eu ir, ok, eu vou estar aprendendo, eu vou estar pegando a matéria bem, e o medo de eu também ficar e não conseguir acompanhar a matéria, porque eu sei que o quanto é difícil a gente acabar estudando online, né? Ele é mais difícil que presencialmente. Sim, entendo. O que a instituição passou para nós é justamente isso, que eles adequaram as salas de aula da seguinte forma, que as turmas teriam ali um certo distanciamento, né? As carteiras ali, elas estariam separadas ali, aquele 1,5 m, 2 metros, né? Não só com as carteiras da frente, mas dos lados e atrás também. O sistema das salas que tem ar-condicionado, eles não iam estar funcionando, né? As portas e as janelas sempre abertas. E daí, no caso, seria obrigatório o uso de máscara, né? Para todo mundo que estivesse lá dentro. Mas aquela questão da higienização das mãos via álcool gel. Com relação à questão da gravação, a determinação é que a gente grave, não é, todas as aulas. A aula, no caso, ela vai estar sendo transmitida ao vivo e sendo gravada para que alguém quiser acessar depois, consiga acessar esse material. E daí, no caso, se estivesse em casa, por exemplo, e tivesse uma dúvida, né, você poderia fazer esse questionamento lá, que daí, pelo que eles prometeram, né, eu seria capaz de tirar sua dúvida mesmo estando à distância, no caso, né. Então, esse seria o que eles passaram para a gente. Compreendo. Não, beleza. Vai agora da gente aí decidir mesmo. Exatamente. Mas o professor sanou bem as dúvidas. Hein? Não, tranquilo daí. Isso aí, pessoal. Se tiverem mais dúvidas, perguntem. Professor? Diga lá. Então, relacionado a provas, as provas vão ser online ou vão ser presencial? Então, eu estou verificando ainda como é que eu vou fazer essa questão da prova, mas ela vai ser uma composição ali, provavelmente, de atividades que eu vou passar para vocês. E Entendi. Provavelmente o que eu quero fazer sejam atividades que vocês possam trabalhar
naqueles chamados grupos virtuais, em que vocês fazem um trabalho, mas sem se reunir fisicamente, né? E mais outras atividades para computar nota, porque a própria instituição não está querendo que a gente faça essas provas como era naquele modelo antigo, sentar lá, papel, caneta, essa coisa toda. Entendi. A minha dúvida era só essa. Muito obrigado, professor. Imagina, tranquilo. Se tiverem dúvida, pessoal, estou aí à disposição de vocês. Então, professor, eu acho que sobre a matéria, as dúvidas elas vão surgindo aí ao longo dos dias aí, né? Ah, sim, com certeza. Acho que acho que a maior dúvida aí, acho que de todo mundo é com relação aí ao retorno. Ah, sim, com certeza. Como que vai funcionar, Uhum. porque, querendo ou não, a gente vai estar exposto, né? Mas isso é verdade. assim que surgirem as dúvidas, a gente vai Uhum. tirando aí com o professor, vai perguntando e... Uhum. Não, tranquilo, tranquilo. Então, fiquem à vontade, qualquer momento, dúvidas, vocês têm diversos canais aí para entrar em contato. Beleza. Boa noite aí, pessoal. Isso aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, diga. O senhor sabe alguma coisa sobre quantos alunos vai por sala ou aí não chegou a discutir aí se quantas pessoas podem participar da aula presencial? Tem um limite ou não tem? Então, o que acontece é o seguinte, geralmente vai depender da quantidade de alunos na turma. Eu acho que a turma de vocês vai ter em torno de 25, talvez 30 alunos. Eu preciso confirmar isso ainda, mas eu acho que até semana que vem eu confirmo. Se for uma turma grande, a instituição tem salas grandes, lá do terceiro piso, que foram reformadas. As salas do terceiro piso, elas têm capacidade ali para comportar até, se não me engano, 60, 70 alunos. Daí essas turmas maiores de 30 alunos seriam alocadas nessas salas maiores para justamente ter o distanciamento. Caso não seja possível, daí tem aquela questão do escalonamento que eles colocaram para nós um tempo atrás, que seria metade da turma quer ir para a aula essa semana, então metade da turma vai essa semana. E aí na semana seguinte trocaria. Só que esses detalhes eu não tenho ainda para te passar. Eles estão terminando ali esse planejamento, né? Eu acredito que até o fim dessa semana, mais tardar semana que vem, eles vão passar isso para a gente, né? Porque daí volta dia 22, né? Mas, assim, a turma de vocês tem, até o que eu vi ali, tinha 26 alunos. Talvez tenha mais alguns que apareçam daí. Ah, tá ok, então. Então, beleza, professor. Só isso mesmo. Ah, beleza, então. Boa noite. Obrigado, boa noite.